Meus nobres cartoleiros, simbora esse, bora ô, mais uma rodada de Brasileirão e de Cartola, leleleleô. Aqui faça chuva, faça sol, com gasolina, sem gasolina, do jeito que a gente tá, com a cara limpa ou com a cara cheia de sono, mas estamos aí em todas. Essa é a 7ª rodada do nosso Brasileirão. O nosso time continua felizmente lá em cima, surfando naquela onda das mitadas. Na última rodada tivemos aí algumas surpresinhas, né? Jogadores mitos zicando, Keno e Luan, e o Lucas Paquetá, e o D'Alessandro não jogou, o Arrascaeta começou no banco, mas mesmo assim o nosso time tirou uma nota muito boa e estamos com uma média aí de exatamente 90,41 pontos na competição. Então só alegria, tá tudo certo e a gente vai aí a cada rodada buscando ter o melhor desempenho possível. Chegou a hora de mais uma e sem mais delongas, confiro aí o nosso 3 em 1, desempenho aí com toda a explicação da última rodada, depois vamos para a escalação do time principal. E finalmente bons e baratos, e aqui voltamos para fechar mais um vídeo. Fiquem aí com o nosso trabalho e vamos torcer para que seja mais uma mitada. Não queremos que essa fase passe tão cedo. Eis aí na tela o desempenho do nosso Super Touro na 6ª rodada. Nós, felizmente, aos trancos e barrancos, conseguimos seguir mitando. 73 pontos é uma mitada, não deixa de ser e dificilmente vai deixar de ser, porque não é todo dia que a gente tem rodadas onde a média dos cartoleiros é 100 pontos para cima, né? Essa eu diria para vocês que beirou aos 80, 90 pontos, né? Ainda teve uma turma que conseguiu passar de 100. E nós fizemos 73 pontos da maneira como imaginávamos. A rodada foi terrível, a rodada teve as suas surpresas e nós ficamos aí com um jogador a menos. O D'Alessandro estava confirmado para o jogo e não jogou. Aí tivemos que assistir o Patrick meter um golzinho de cabeça no final, tirar 12 pontos e bastante gente escalou ele. Nós fomos com a Arrascaeta, independente do risco aí dele desvalorizar, e o nosso amigo começou no banco. E surpreendentemente, o Keno e o Luan zicaram. É uma coisa raríssima de acontecer. E nós estávamos com os dois, tiveram muitos atacantes aí indo bem. O Neilton mitou, Vinícius Júnior fez gol, tirou uma nota boa. Teve William Bigode, né, e o companheiro dessa dupla, tirou a maior nota aí do ataque do Palmeiras. O Keno foi o nosso capitão, acabou não ajudando muito aí com seu 2,5, terminou 5 pontos. Pelo menos não foi tão mal igual o Sassá daquele dia, né? A gente ainda teve no meio de campo o Lucas Paquetá indo mal. Foi uma questão complicada, né, nessa 6ª rodada. Os meias se destacando negativamente, né? Não ajudaram aí em absolutamente nada. E com isso, o que salvou a nossa rodada foram os SGs. Tirando o Flamengo, né? É aquele risco da gente fazer uma zaga toda com o leque totalmente aberto. A gente aposta em 5 equipes diferentes. Depende de 5 SGs. E é muito difícil em metade das partidas da rodada os dois times não fazerem pelo menos um gol, né? E aí aconteceu do Flamengo, clássico contra o Vasco, perdeu o SG e o René zicou. A gente viu o Marcos Rocha tirando 13 pontos e nós não estávamos com ele, que a princípio a disputa seria o Marcos Rocha com o Gilberto, né? E o Gilberto foi muito bem, tirou 13,4, né? Teve o SG, o Fluminense. Então o certo aí era não ter ido com o René. A gente antes estava acreditando aí que o René de qualquer jeito ia ter uma boa pontuação e não teve. Antônio Carlos, zagueiro palmeirense, fez um golzinho e ainda bem, porque veja como ele foi mal, né? 11,2 para quem fez gol e teve o SG. Tá baixo, era para ter pelo menos 13 pontos. E o Cuesta teve o SG, tirou 6,5, digamos o SG mais uma roubada de bola.
É claro que foi muito além disso a atuação dele. Ele tomou cartão e teve várias roubadas de bola, mas mesmo assim não pontua muito. E lá em cima o Sidão, esse sim teve o SG, tirou a sua DDzinha e nós saímos daquele meio da tabela, né? De em cima do muro, tendo goleiros aí com SG, mais nenhuma DD. Eram 3 rodadas consecutivas e agora a gente já pegou um goleiro aí que teve o SG e fez a sua DD. Basicamente no campeonato os nossos goleiros só tomaram gol na primeira rodada, né? Quando a gente foi com Douglas naquele Bahia e Inter, né, lá no Beira-Rio, que o nosso goleiro tomou gol. Aí a partir da segunda rodada todos tiveram o SG. E agora nós voltamos aí a flertar com uma DDzinha que já estávamos com saudade, né? 3 rodadas seguidas só tendo o SG e sem nenhuma DD. Não tava legal. Então assim foi o nosso desempenho. Lamentamos muito aí as ausências do time, né? O D'Alessandro e o Arrascaeta eram para ter jogado os 90 minutos. Por motivos aí, eles acabaram não atuando da maneira como deveriam e prejudicando a nota do nosso time. 2 mitos no ataque não foram bem. Felizmente os zagueiros foram. A defesa, né, foi. E a nossa nota acabou sendo boa. Continuamos aí surfando nas ondas da mitagem. E agora vamos para o time principal. Pois bem, meus amigos, aí está a nossa escalação. Assim vai o Super Touro para a 7ª rodada do Cartola FC. Exigiu da gente, como sempre, muito raciocínio. Algumas posições foram bem delicadas de escolher um jogador. Eu cito o terceiro atacante, foi uma loteria brava. Tive dificuldade também no gol, porque eu acabei me levando a colocar um goleiro que me dê defesas difíceis, independente aí do SG. Tentei considerar aí goleiros boas para SG e para DDs, mas não encontrei nenhum. Eu acho que qualquer goleiro aí que dos times que são favoritos, se o cara tomar gol, ele tem grande risco aí de não ir bem. Então, por isso eu tô aí com o goleiro apostando em um para defesas difíceis, sou uma posição bem complicada. Laterais também eu tinha 3 opções muito fortes. Além dos 2 que eu escalei, eu considerei muito Marlon do Fluminense. Depois eu tirei porque ninguém vai escalar, então eu não quero me queimar sozinho. E o Marcos Rocha e o Thiago Carleto são grandes nomes para a rodada. E finalmente a zaga foi o setor aí mais complicado, né, de escalar. Aonde eu não estou muito satisfeito com a zaga, não. Acabei colocando aí essa dupla, praticamente o que tinha, e tomara que tenha os SGs, né? Vai ser a única salvação aí para zagueiro nessa rodada. Tá muito ruim mesmo de escalar zagueiro. Então, de uma forma geral, a gente tem uma rodada cascuda, mas eu diria que ela não está tão, digamos, tão traiçoeira quanto a rodada que nós tivemos na passada. Continuamos tendo aí o Palmeiras favorito, né, franco favorito, jogando em casa, dessa vez contra o Sport. Podemos considerar aí o Fluminense contra a Chapecoense também favorito, a gente não sabe se tem o SG. E dos outros times a gente vai tirando uma perninha aí, né? O Bahia contra o Vasco, o Atlético Mineiro contra o Flamengo. O Flamengo vai estar com a defesa muito desfalcada. Um atacante do Galo é boa, por isso que eu citei lá a questão do terceiro atacante. O Atlético Paranaense contra o Paraná é clássico, né? O Paraná vai jogar em casa, mas pela fase do Thiago Carleto, eu acho ele um nome muito interessante. O Atlético Paranaense pode vencer esse jogo, até mesmo sem tomar gol. Coloquei o Carleto de capitão porque ele tá chutando tudo. E tem tudo aí para poder ir bem de novo, né? Vai tirar uma nota boa e deve fazer gol. Então, se ainda por cima tiver o SG, a nota dele vai nas alturas. É o nosso capitão. E prosseguindo, tem um outro favorito aí que eu acabei não colocando jogador nenhum, que é o Botafogo contra o Vitória.
O Fogão é favorito, eu tava pensando muito no goleiro Jefferson, mas aí foi a dor de cabeça que eu falei com vocês, né? Eu tava vendo o desempenho do Vitória jogando fora de casa e até aqui o time tá arrebentando com os goleiros, né? Os goleiros aí mandantes. O Vitória contra o América Mineiro tirou o SG e o goleiro Jori foi muito mal. Teve o Vitória e Vasco, né? Que o Vitória fez 3 gols e o Martin Silva ficou com -6. E lá na segunda rodada, o Vitória pegou o Atlético Mineiro no Independência, fez um golzinho, o Vitor ficou só com 1. Então, o que que acontece? Pelo lado do Botafogo, é um time que cede muita DD, né? Cede muita finalização para o adversário e o Jefferson está numa grande fase. Então, por isso que eu fiquei coçando o dedo para poder escalar ele. Mas diante a esse retrospecto do Vitória, eu preferi não arriscar. E fui com o Walter, que pelo menos o Walter aí, o Internacional pode chutar bastante e exigir aí defesas difíceis do nosso goleiro. Marcelo Groi é outro nome que eu achei interessante, cheguei a cogitar, mas também fiquei com medo dele perder o SG e zicar. E por fim o Jailson, esse eu até colocaria, mas não queria ir com 3 SGs do Palmeiras não. Em todo caso é mais uma boa opção aí para a rodada. Então, galera, a gente tem essa base aí, né? Como a gente tá dizendo, Palmeiras, forte favorito, Fluminense, o Galo, Atlético Paranaense, Bahia, Grêmio e o Botafogo. As outras partidas são mais complicadas, né? A gente tem o Santos e Cruzeiro, temos, deixa eu ver aqui, América Mineiro e São Paulo, né? Jogo aí super complicado também. Eu acho que não tá faltando mais nada não. Palmeiras Esporte falamos, Flu Chape, Galo e Fla, Paraná e Atlético Paranaense, Bahia e Vasco, né? Botafogo e Vitória, Santos e Cruzeiro, Inter e Corinthians. É um dos jogos complicados da rodada, mas a gente tá aí confiando no goleiro Walter. E aí vai para América Mineiro e São Paulo e Ceará e Grêmio. Então o nosso time tá nesse ramo aí. Nós comentando um pouquinho sobre os jogadores, né? Outra dúvida que eu tive lá no ataque é porque no Atlético Mineiro, apesar do Roger Guedes estar fazendo gol, estar tendo um momento muito bacana, eu confesso pra vocês que não vou muito com a cara dele. Tava querendo escalar o Luan, só que o Luan parou de tirar boas notas. O Luan, menino maluquinho. E no meio de campo a gente não tem o Otero, né? O Otero aí virou banco. Vai saber por quê. Senão ele seria praticamente unanimidade aí com a defesa do Flamengo totalmente desfalcada, né? Vai jogar o Léo Duarte e o Truller, sei lá como é que se fala o nome do nosso jovem zagueiro rubro-negro, com o Hever e Juan aí desfalcando por lesão e o Rodolfo suspenso foi expulso no clássico contra o Vasco, né? E ele tinha vindo do banco. Impressionante. Fechamos então, não tem muito o que dizer dessa rodada, é só mesmo torcer pro Palmeiras aí basicamente confirmar o favoritismo, é a nossa crença. Acreditamos também numa grande mitada aí do Thiago Carleto. E se o Grêmio conseguir ajudar tendo SG, o Walter conseguir ajudar com algumas DDs e o Fluminense aí fazendo uns golzinhos na Chapecoense, que com certeza nesse jogo deve ter participação do Sornoso e do Pedro, aí nós vamos ficar muito bem na fita. Esse então é o nosso time e eu apresento agora a vocês o Bons e Baratos. E para fechar, meus nobres, esse é o Bons e Baratos. Vamos com tudo para mais uma rodada. E para fazer um time barato, né, 113,73 cartoletas aí, custando o nosso esquadrão. Nessa rodada, uma grande indicativa é o time do Botafogo, que dos favoritos aí da rodada é o que tem os jogadores mais baratos, né? E a gente aproveitou aí, foi com o técnico do Fogão também, um pouco mais barato do que o Roger, né, do Palmeiras. E vamos aí com 3 do Fogão no time, né? Dentre jogadores. Marcinho, muito bom lateral. Matheus Fernandes, que era a minha quarta opção para o meio de campo, considerando até mesmo o time principal. E o Brenner lá no ataque. Torci aí pro Brenner deixar mais um golzinho na competição. E continuamos aí com alguns jogadores que escalamos no time principal.
Walter, Antônio Carlos, Kahneman, Sornosa, Keno e o Pedro. Botamos o Keno de capitão aqui no caso. E incrementamos aí o Casares no meio de campo, porque o Gustavo Blanco ficou muito caro. E no Bahia só tem de bom o Zé Rafael, né, de meio campista. A gente até confiaria no Vinícius, né? Só falar nisso, deixa eu ver se ele tá... Se o Vinícius tá provável aqui, que seria uma outra opção, né, de jogador do Bahia. Ele tá provável, mas a gente sabe que já tá numa fase bem negativa, né? Não conseguiu se destacar aí no Campeonato Brasileiro. E foi melhor escolher o Casares mesmo, né? O certo era o Otero, mas o Otero vai saber por que tá sendo banco, né? E com isso fechamos aí a escalação. O nosso time vai muito bem, obrigado, na competição, né? Visto que é um bons e baratos. São 443,76 pontos na competição. Dá uma média aí de 73,96 pontos. E na última rodada o nosso time fez 84,82. Foi melhor do que o Super Toro, né? Melhor do que o time principal. Então vamos torcer para que seja mais uma rodada muito proveitosa para o nosso Bons e Baratos. E a gente continue aí tirando boas notas também com esse nosso time. Beleza, beleza, missão cumprida. Agora vamos aí ter uma rodada, né? Eu não sei por que foram fazer isso, mas esse ano vai ser o meu time jogando junto aí à final da Champions League. Real Madrid e Liverpool, vai ter Fluminense e Chapecoense, nosso Flusão em campo. E a nossa Chape, né, da mesma forma, a Chape querida aí de todos os brasileiros. Eu lembro que ano passado, o ano retrasado, já não sei mais exatamente, mas tava tendo a final da Champions League, Real Madrid, Atlético de Madrid, e o Cruzeiro tava jogando com Goiás, teve uma ocasião dessa, né? O torcedor cruzeirense com certeza não ficou muito satisfeito, mas da mesma forma que eles deram um jeitinho, nós vamos dar um jeitinho para poder assistir os dois jogos. Não custa nada aí arrumar uma televisão e um celularzinho na mão para poder ver o outro jogo, né? Enfim, vamos ter aí um fim de semana muito divertido. Diferente de muitas rodadas, a grande maioria dos jogadores vindo no sábado, né? Ali joga o Fluminense, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, os favoritos aí da rodada, né? Um dos principais. Então, nós, por exemplo, vamos ter aí 8 ou 9 membros do nosso time já jogando no sábado, né? Vai ser um Deus nos acuda. E torcer para no domingo o pessoal manter a média aí, não zicar muito, porque domingo vai ser mais complicado. Então fechamos, galera. Bora com tudo, 7ª rodada. Aquele abraço e bora mitar!